Estou ouvindo. Tudo bom, Elton? Boa tarde. Tudo bem. Boa tarde. Vamos lá, então. Aqui. Tá todo mundo aí. Vamos lá. Vamos começar. Começar mais uma live aqui, mais um encontro de amigos aí do mercado, do INEL, junto com a BGD, realizando mais uma temática hoje de economia e financiamentos para energia solar, crise, durante a crise, pós a crise, o que sobrar da crise, o que sobrar da gente, de uma maneira geral. Muito obrigado para quem já está assistindo, quem já está acompanhando a gente. Queria anunciar aqui os participantes. Nós temos o Carlos Evangelista, dispensa apresentações, conhecido tradicional do setor, presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuída e mais do que parceiro para todo tipo de hora. Boa, ruim, excelente. Obrigado, Carlos. Júlio Favarin, nosso conselheiro de assuntos econômicos do Instituto Nacional de Energia Limpa e sócio da Garim Investimentos. Obrigado, Júlio, pela sua participação. O Elton, para quem não conhece, e muitos devem conhecê-lo, inclusive, superintendente de negócios e governo de um importante e tão atuante aí, Banco do Nordeste, conhecido BNB. Muito obrigado, Elton, pela sua participação hoje aqui conosco. E temos também, não sei como é que vai ser entrado, como combinou o Elton Mendes, você está representando também, o convidado Vanger Rocha, que é o diretor de negócios do Banco do Nordeste, BNB. Confirma, Elton? Confirmo. Infelizmente, nós tivemos um imprevisto aqui. Estamos acontecendo aqui agora no Banco do Nordeste uma reunião do Comitê de Risco e toda a diretoria foi convocada para participar desse comitê, né? Tudo em função do que vem acontecendo. E aí, infelizmente, o Vanger não vai poder participar, não vai poder entrar na nossa live, mas estarei aqui representando ele também. Tá muito bem representado. Eu tenho certeza de que vocês juntos aí, um cobre o outro muito bem. Mandar até os cumprimentos aqui através da BGD e do INEL ao presidente da sua instituição, que teve o carinho e a delicadeza de não conseguir comparecer também, pedindo que o time se envolvesse. Então, nós nos sentimos abraçados aí pelo BNB nessa live. Comunicar também que o Hugo Albuquerque, conhecido aqui do mercado, General Manager da Canadian Solar, ele também está apertado aqui de tempo e está chegando para entrar, deve entrar no segundo momento, também teve imprevisto, também reuniões internacionais, enfim. Mas eu acho que a gente já tem bastante assunto aqui para começar entre nós. Carlos, quer fazer as suas considerações aí de boas-vindas? Obrigado, Weber. Eu agradeço primeiro a disponibilização dos palestrantes, né, se disponibilizaram passar informações para nós, o Elton Mendes, o Júlio Favarin e os outros que por outros motivos acabaram não conseguindo entrar agora. Quero agradecer a audiência, estou acompanhando aqui tanto pelo aplicativo quanto pelo YouTube, está sendo transmitido ao vivo. Nós nunca fizemos tanta live como nessa época, lives e reuniões. É interessante, uma tecnologia que existe desde o século passado e só agora a gente está utilizando e vendo todas as vantagens e desvantagens. E tem muita gente que está falando que está trabalhando até mais, a produtividade das empresas até aumentou. Você tem razão, Weber, você tem colocado vários assuntos à frente do meio. Você foi o fundador e um dos conselheiros da INEL, uma associação bastante ativa do setor. E eu acho que foi bem prudente, bastante oportuno essa live aqui, especificamente sobre financiamentos, né, e área econômica. Nós temos pouco domínio dessa área, a maioria dos associados ou das empresas ligadas associadas sempre tem um engenheiro à frente, um advogado, algumas vezes alguns economistas, mas a maioria absoluta são de engenheiros. Mas isso não faz o que as empresas do setor, e nós trabalhamos com empresas de todos os portes, tanto as pequenas, médias e como as grandes, elas têm a necessidade de busca de financiamento, ou para alavancar os seus projetos, ou para conseguir a aquisição dos equipamentos, alguns casos até mesmo para manter seu fluxo de caixa. E os problemas que têm aparecido de financiamento nesses anos todos,
à frente da associação, que eu tenho visto que as pessoas mais me trazem, que as empresas mais trazem, são as garantias, as carências, as zonas em que é possível levar o financiamento, que normalmente os agentes financeiros são os mesmos, caso em que tem conteúdo nacional, se é necessário ter conteúdo nacional, se não é, se o próprio equipamento pode ser dado como garantia, são dúvidas normais. Eu tenho certeza que tanto o Júlio quanto o Elton vão abranger isso em suas respectivas palestras, né? O Project Finance também é um instrumento muito utilizado no nosso setor, e dos mais diversos agentes financeiros, né? Nós temos o Banco do Brasil, o BNB, o BNDMG, o Itaú, Caixa, cooperativas de crédito, fundos de investimento, mas eu tenho que ser justo aqui. Um dos bancos, se não o que mais colabora com o setor, o que está mais ativo é o BNB. Desde o começo, o BNB tem feito excelentes aportes, tem trabalhado muito junto das empresas. Eu não tenho os números aqui, mas com certeza deve estar à frente no número de financiamentos. É um parceiro de primeiríssima linha e de longa data. Agradeço em nome da BGD, da Enel, aí o Elton, que está representando o BNB hoje aqui. Então, eu passo a palavra agora. Quem que você quer começar? Vamos começar com o Júlio, e tem duas perguntas, tá? Para ele. Passa a palavra para o Júlio, então. Muito bem-vindo, Júlio. Tem duas perguntas aí, Júlio. O Carlos passando a palavra para você, que eu já queria provocar, que nós recebemos aí, é uma preocupação de muitas pessoas. Como é que Júlio, na sua opinião, tá? Como é que vai ser a retomada da crise e a velocidade de novos investimentos em solar? Isso é uma questão. E a segunda como é que as companhias, o que a gente deve esperar, como a gente deve se preparar para os possíveis cenários? E já colocando para todo mundo a ideia desse bloco. O Júlio responde essas questões sob a ótica de fundos de investimento, e na sequência a gente também já tem questões do Banco do Nordeste, tá? Que eu vou colocar para depois que o Júlio terminar. Júlio, bem-vindo. Muito obrigado, Heber. Obrigado, Carlos. Agradeço a oportunidade de poder contribuir com o assunto na figura de conselheiro do INEL. Rapidamente, só pontuando aqui um pouco do que a Garim faz. A gente trabalha com... A Garim é uma gestora, tem 3 áreas, uma área de gestão de patrimônio, uma área de asset, que lida com fundos, e uma área de economia real, que nós chamamos de investimentos alternativos. Eu sou sócio responsável por infraestrutura, e a gente desenvolve e investe em projetos, enfim. A nossa principal tese é energia renovável. A gente tem desenvolvido e investido em projetos há pelo menos um ano. E acho que o convite aqui é para eu compartilhar um pouco essa minha percepção de como a gente está lidando com um cenário hoje e contar um pouco as recomendações e até como que a gente mesmo olha para os nossos projetos e toma decisões diante de um cenário tão confuso, para dizer o mínimo. Eu queria começar... Difícil falar de economia sem fazer uma introdução, né? Vou fazer uma introdução muito rápida do que minha leitura do momento que a gente está hoje. Veio essa crise pandêmica, a gente, a despeito de opiniões mais para um lado ou mais para o outro, tem algumas coisas que todo mundo já concorda. A primeira delas é que os primeiros estudos mostravam números de infecções e mortes muito severos, muito agudos, né? Baseado bastante naquele trabalho do Imperial College, que foi a primeira referência que as pessoas começaram a utilizar para definir as políticas associadas a como lidar com a crise. A gente, em seguida, isso já... Enfim, as últimas análises, à medida que a gente tem informações reais das curvas de infecções e de mortes, a gente sabe que os números
ainda assustam bastante, mas tem vindo bem diferentes. Então, algumas perspectivas já de quem está mexendo com Data Analytics e tem visto a progressão dessa curva já mostra que a gente está se aproximando do pico aqui no Brasil. Diferença entre os estados, né? Mas, enfim, isso dá uma perspectiva de que em junho ou em agosto a gente já esteja superando o aspecto mais grave da crise, o momento mais sensível, que é quando a gente tem que cuidar dos sistemas de saúde para que não entre em colapso. Então, isso dá uma perspectiva de que a gente tem que começar a fazer planos para o segundo semestre. Um segundo aspecto de que todo mundo já acredita que as pessoas realmente essa crise afeta demais as pessoas do ponto de vista de saúde, psicológico e fundamentalmente as mortes são reais. Então tem todo um trabalho aí do governo de preservar os sistemas de saúde e a velocidade com que essa epidemia se dissemina. E isso é muito importante porque vai definir com que velocidade a gente se afasta da quarentena. E o último ponto que eu acho que todo mundo concorda é que a economia precisa de atenção. Estados Unidos acabou de divulgar a recuperação econômica de 5%. Os pedidos de seguro-desemprego lá atingiram patamares 5, 6 vezes ao pico histórico. A economia aqui, a gente sabe, ainda faltam dados para a gente entender o tamanho do impacto, mas a gente sabe que o efeito foi muito grande. Já se espera para esse ano, ao invés de um crescimento tão esperado depois de tantos anos com crescimento negativo ou com baixo crescimento, esse era um ano que a gente tinha muita expectativa. Já está se confirmando que vamos ter uma queda aí bastante expressiva. E a gente, acho que todo mundo concorda que a economia precisa de atenção, então tem um grupo de ações emergenciais sendo tomadas. Muito se discute sobre a flexibilização da quarentena e como as atividades devem ser retomadas, e esse é um assunto bastante polêmico, mas que vai ser bastante que vai ser tratado nas próximas semanas, e a gente tem que ficar de olho nisso. E fundamentalmente, qual que é o plano para recuperar a economia? E a gente sabe que o grupo hoje no governo responsável pelas medidas econômicas é um grupo liberal, mas que já se atentou para o fato de que nessas situações é muito importante o papel do governo, do setor público. Isso fundamentalmente significa crédito, investimentos e ações para conter os prejuízos, né? Então, quando eu olho esse panorama, eu vejo, e contando um pouco da nossa experiência como investidores, como um dos players aí de mercado que sofreu e está tentando enxergar a luz no fim do túnel, eu diria que março foi um mês que todo mundo levou um susto. Abril foi um mês que todo mundo começou a ter uma compreensão mais profunda do que está acontecendo. Então, acabando o mês de abril, entrando no mês de maio, e eu tenho visto as empresas começando a fazer planos. Isso para a gente significa toda semana a gente revisar nossos modelos financeiros, falar com os fornecedores, o câmbio cada dia está num lugar, e isso afeta um setor que depende muito de equipamentos importados, isso afeta demais, né? Então a gente tem passado aí muito tempo revisando planos. A minha única conclusão é que o único plano que dá para fazer agora é que não tem nenhum plano ainda definitivo. O máximo que a gente pode fazer é apertar o cinto. Então a gente tem focado bastante em reforçar o caixa,
controlar gastos menos importantes, né? Nós não paramos nossas atividades. Eu acho que setores foram afetados de forma diferente, mas o setor de energia, enfim, tem um caráter essencial e a despeito de algumas situações em que o cliente foi muito afetado, como shoppings, por exemplo, que fechou e alguns setores que tiveram que desativar suas atividades, enfim, o setor não parou, né? E a gente focou muito em execução de projetos, né? Menos foco em crescimento e mais foco em buscar projetos em andamento, os clientes em andamento, a gente colocar muito foco nisso para garantir o que a gente já tem e não perder muito tempo fazendo planos para um futuro que ainda é muito confuso, né? Se pudesse fazer uma recomendação geral, seria essa: abraça o que está na sua frente, não deixe escapar, deixe para fazer planos depois, vai ter tempo suficiente para todo mundo aproveitar as oportunidades, não precisa sair correndo. A economia volta muito rápido, normalmente depois dessas crises muito agudas, né? A gente vê os números da China, os setores já voltam a patamares de atividade já bastante expressivos, né? A maioria dos setores, mas o fato é que os negócios demoram um pouco mais, né? As pessoas ainda precisam entender o impacto da crise, qual vai ser a disponibilidade de capital para fazer investimentos, e por mais que quando a gente fala em energia renovável, a gente sempre tem um apelo ambiental que não mudou e tem um apelo de economia. A gente sabe que são fontes mais baratas, né? Sempre traz economia para os clientes. São decisões de longo prazo que são afetadas radicalmente pelo nosso contexto, né? Seja por dúvidas sobre o que vem pela frente, e aí eu vou comentar um pouco na segunda parte da minha resposta, e seja porque, de fato, as empresas estão passando por dificuldades financeiras muito agudas, e isso dificulta demais você sentar e negociar um contrato de longo prazo, né? Então, como recomendação geral, aperta o cinto, controla os gastos, abraça o que tem e vamos retomar os planos aos poucos, né? Não precisamos sair correndo porque vamos ter tempo de sobra. Quando eu olho para frente, e aí a segunda pergunta, né? Como que a gente deveria lidar com o cenário pós-pandemia, né? Já partindo da hipótese de que a gente tem já começou a se desenhar alguma previsibilidade associada ao final, pelo menos dessas restrições mais severas, em junho ou em agosto, né? Eu acho que no setor de energia estão acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo. O setor de energia é uma cadeia muito longa. Você tem empresas muito grandes, empresas não tão grandes, empresas pequenas, prestadores de serviços, usuários, enfim, mercado livre, mercado regulado, geração distribuída. Então, tem muita coisa acontecendo. Foi uma crise muito atípica, né? Normalmente, as crises do setor elétrico se concentram em uma variável, ou variável de oferta, não choveu, então falta energia, ou alguma distorção de preços, e o que a gente vê agora é que aconteceu tudo ao mesmo tempo, e, enfim, todos que acompanham o setor sabem, a ANEEL tentando fazer todos os esforços para salvar um elo importante da cadeia, que é o elo das distribuidoras, o caixa das distribuidoras, né? Ao mesmo tempo que, enfim, tem uma série de outros aspectos de como que essas ações emergenciais vão afetar os consumidores. Isso está no topo da agenda de todo mundo. E realmente a gente não sabe o que vem por aí em termos de reajustes, em termos dessa nova organização do setor. A gente, quando olha preços futuros
surgem muitas dúvidas, né? Europa com preços muito baixos, aqui no Brasil preços no piso. A única certeza que a gente tem é que riscos aumentaram e os investidores vão exigir retornos maiores, né? Então, e do outro lado, a gente vai ter por um tempo, nessa baixa da economia, um pouco de excesso de oferta e isso, enfim, traz muita confusão que vem pela frente. Quando eu penso em câmbio, a gente começou projetos com câmbio de 4, foi para 4,5, foi para 5, foi para 5,5 e eu já ouço algumas indicações de que pode ir para 6, né? E isso causa uma baita confusão, porque, enfim, nosso setor depende muito de equipamentos importados, isso afeta demais a viabilidade dos projetos. Quem trabalha com importação sabe que tem um período ali que você fica muito descoberto, né? O setor trabalhou pouco com instrumentos de proteção cambial no passado, porque, de certa forma, sempre tinha alguma margem para absorver isso, mas as operações foram muito bruscas. Então, hoje, a gente tem uma nova realidade. Como sugestão geral, eu recomendo a todos, não especule com câmbio, porque o movimento é muito brusco e o impacto ele é muito grande e normalmente maior do que você aguenta. Então, eu vi gente falando que quando o câmbio estava a 4, estava na hora de pegar a dívida em dólar que ia cair. Quando o câmbio estava a 4,5 também, a 5 também, a 5,5 também. Na verdade, se o câmbio continuar desvalorizando, quem tiver dívida em dólar vai sofrer demais. Então, tem um assunto aí que causa uma grande incógnita. E esse é o tipo de situação que não dá. Acho que a gente tem que se preparar para o pior cenário enfim, falando de projetos e quem sofre com esse tipo com essa variável em relação à viabilidade dos projetos, não tem muito o que fazer. Você tem que se preparar para o pior cenário e torcer para que o pior cenário ainda seja suficiente em termos de retorno alvo para que você continue seus projetos. Por último, a gente tem uma questão importante, qual vai ser a velocidade da retomada da economia. Então, quando a gente olha para a China, que teve o epicentro dessa crise e do início da quarentena em janeiro, a gente sabe que a atividade tem retomado os patamares ainda aquém dos parâmetros pré-crise, mas tem retomado, já se passaram quase 4 meses, e a gente sabe que tem uma distância muito grande entre a economia retomar e os negócios retomarem, né? As pessoas estarem prontas para tomar decisão de investimento, de aquisição de equipamentos. Isso a gente deveria considerar, quando eu digo vai ter tempo da gente aproveitar as oportunidades, é exatamente isso, né? Os negócios vão retomar aos poucos. Quem está no setor de energia renovável vai ter tempo de fazer seus planos. E a gente já tem muitas incertezas pela frente. Então, aqui hoje a gente trabalha com os clientes que a gente tem e estamos esperando as sinalizações ficarem mais concretas para a gente poder tomar novas decisões, né? E a última variável é crédito. O governo fala muito em linhas de apoio para as empresas, capital de giro, e mesmo os bancos. Eu acho que o Elton aí vai contar para a gente coisas muito interessantes, né? Tô muito entusiasmado para ouvir essa conversa. O fato é que haver disponibilidade de crédito, você ter acesso a ele, pode ter uma distância muito grande, né? A gente sabe que às vezes em termos de garantias, então muitas empresas não vão ter o balanço que precisariam para ter acesso a esse crédito, né? Essa crise atrapalhou muita gente e a gente sabe que todos os modelos financeiros, as viabilidades ficaram espremidas. Então todo mundo vai querer mais carência, todo mundo vai querer mais prazo.
ainda tem uma grande incógnita também na minha cabeça, como que essa intenção de efetivamente ajudar a retomada da economia oferecendo crédito, ela se traduz em termos práticos aos projetos, né? Então, o cenário para mim, no final, um cenário bastante confuso, o que compartilhando com vocês a nossa estratégia hoje os projetos que a gente tem, os projetos em andamento, focar todos os esforços neles, garantir um mínimo de rentabilidade para que a gente consiga continuar com eles e postergar qualquer tipo de decisão de crescimento, decisões mais arrojadas e definitivamente estamos retirando todo tipo de situação que contenha risco, porque o que a gente percebeu é que os riscos são inesperados e os efeitos são os efeitos têm uma componente de dominó que você não pode controlar. Então, essa tem sido a nossa leitura e como a gente tem neste mês, né, cada mês também as circunstâncias mudam drasticamente, neste mês como que a gente tem olhado para frente. Perfeito. Considerações do Júlio, conselheiro do INEL e sócio da Garim Investimentos. Olha, o Júlio, o Carlos, não é só vocês não que estão animados para escutar banco, porque não é só um banco normal, é o Banco do Nordeste. Você sabe que essa turma, eu tive a oportunidade de visitá-los algumas vezes por outros negócios, e eles são tão generosos que eles descem aqui o semiárido, vêm parar aqui em Minas, vêm aqui embaixo. Para mim, o Banco do Nordeste era só lá para cima. Eu já tive essa dúvida também, onde que é o Nordeste? É o Brasil inteiro, quase. Esse pessoal de Minas aí, ó, é agraciado. Come queijo, doce de leite de um lado, do outro lado inteiro bom pelo Banco do Nordeste. Eu inveja. Vamos lá para Banco do Nordeste, para começar aí. O assunto é dinheiro na mesa. Caiu? Não, acho que ele vai compartilhar uma apresentação. Ah, tá. Eu acho que eu falei dinheiro na mesa, ele subiu na moto e foi embora. Na verdade... Bom, gente, bom, vamos lá. Boa tarde para todos aí. Realmente, o Banco Nordeste tem feito aí uma participação muito importante na economia da nossa região. Eu acho que o Weber traçou aí um pouco do que é realmente o banco. A gente acredita nessa importância, a gente faz um trabalho voltado justamente para isso, né? E você colocou duas coisas aí, bem interessantes. Uma é a moto, que realmente gosto muito de andar de moto. Tenho uma moto, fui daqui para Minas com ela e sou mineiro, né? Então você falou duas coisas, mineiro e moto. Então já comecei bem aqui a nossa conversa. E não é qualquer moto, né? Diga-se de passagem. Parabéns, só a moto. Vamos lá. Vamos lá. O Banco do Nordeste, assim, preocupado, como todos estamos, né, com essa ambiência aí totalmente desfavorável aos negócios, mas mais preocupado ainda com a saúde de todos, a gente entendendo que cabe realmente um pouco de distanciamento social, de isolamento social em alguns casos, e isso traz um certo, entre aspas, um certo prejuízo aí para todos os empreendimentos e empreendedores que estão atuando na região. Então, o banco já, desde março, vem aí tomando algumas providências importantes no sentido... Eu até vou inverter um pouco aqui as perguntas que foram feitas ao banco, né, falando primeiro das ações que o banco está fazendo em função da pandemia. Mas preocupado com toda essa ambiência, o banco, desde março, adotou aí algumas providências importantes. Uma delas versava justamente o seguinte: a gente tinha aí no horizonte de fluxo de caixa zerado para muitos empreendimentos. Aí eu não estou me restringindo só aos empreendimentos de geração de energia, mas isso impactou com certeza as distribuidoras, as geradoras de energia, enfim. Por quê? Porque na paralisação nós tivemos paralisação de tudo, então tivemos a diminuição do consumo. Mas com fluxo de caixa zerado, e claro, não só o Banco do Nordeste, mas todos os bancos identificando um problema aí para reembolso das parcelas das operações vigentes, o banco iniciou primeiro uma suspensão de 3 meses de parcela. Foi um primeiro momento, ali uma primeira decisão, e aí do próprio banco, não foi abrigado em nenhum dispositivo legal, foi o
banco tomando a decisão de já suspender ali imediatamente os 3 primeiros meses, já prevendo aí uma situação que agora está se confirmando. Mas depois nós tivemos aí, até com negociação do próprio banco, uma resolução 4782, que nos permitia ir até além disso, até além dos 90 dias, sem trazer prejuízo para o risco de crédito dessas operações. Então, houve uma permissão para que a gente pudesse aí dar uma folga de 6 meses, uma suspensão, uma carência nova de 6 meses para esses empreendimentos, e também aumentar o prazo em 6 meses. Então, teoricamente, o que o banco estaria fazendo ali era deslocando o eixo de pagamentos um pouco mais à frente aí, e colocando o prazo também final um pouco mais à frente. Então, é como se eu falasse, ó, essas operações aqui deixaram de existir por um momento, até que a gente tenha aí uma retomada dessas atividades e aí realmente as empresas voltem a ter o seu fluxo de caixa, se não normalizados, mas num ramp-up aí, e a gente possa então voltar a ter o recebimento dessas parcelas. Isso, de fato, aconteceu já no início de abril, nos primeiros dias de abril, e aí até próximo ali do dia 20, saiu uma outra resolução que foi até melhor, porque aí nos amparou e, de certa forma, ela era mandatória. Então, o banco, a partir dessa resolução 4798, ele suspendeu as parcelas até dezembro de todas as operações, pegando esse volume de reembolsos que estava previsto, aí eu estou falando de principal e também de encargos, e redistribuindo entre todas as outras parcelas do crédito. Isso nos dá aí um fôlego de 9, 10 meses para poder a gente estar olhando para essas operações, para esses empreendimentos, e até analisando no decurso desse prazo aí de lacuna de reembolsos, se ele vai precisar, a partir de janeiro de 2021, de alguma outra estruturação de operação que possa permiti-lo abrigar até esse aumento de parcelas que nós vamos ter, dado que a gente teria uma redistribuição das parcelas de hoje junto às parcelas que começam a vencer a partir de janeiro de 21. Com a possibilidade, então, da gente sentar aí com cada um deles e fazer um aditivo e aumentar em 12 meses no prazo final da operação. A gente está fazendo agora de forma automatizada, então, no primeiro momento, o banco está pegando as parcelas e redistribuindo entre as outras, sem alterar o prazo de vencimento da operação, para no segundo momento, caso seja necessário, aí sim a gente está trabalhando uma ampliação do prazo, para que a gente volte aí as parcelas a um patamar, eu diria, dentro do que o banco havia estudado aí de capacidade de pagamento para cada empreendimento. Quando a gente fala em geração de energia, pensando nessas providências que foram tomadas, o banco, como bem disse aí o Carlos, a gente já é um parceiro da geração de energia lá desde o início, por exemplo, da energia eólica vindo aqui para o Nordeste. Então, eu estou falando dos anos 2004, 2005, enfim. Nós começamos uma parceria muito forte ali. Eu diria que hoje, geração de energia é um dos principais ativos que o banco tem. Nós temos muitas operações contratadas em 2017, 2018 e 2019. São operações que o banco está mantendo rigorosamente em dia, dentro do cronograma físico-financeiro, os desembolsos, né? Porque são operações que ainda estão em fase de implantação aí dos empreendimentos, alguns já implantados, mas outros em implantação. Temos empreendimentos antigos que já estão operacionais e que também fazem parte de um ativo extremamente saudável do banco. Então, olhando para esse público, a gente entendendo que tem muitos que têm operações de 20 anos, de 24 anos, que são os prazos das operações de energia centralizada, depois eu vou falar da distribuída, então a gente não vê nem necessidade de depois dar um prazo adicional, porque como o prazo é muito longo, você pegar 6, 8 parcelas agora e redistribuir entre eles, não vai fazer muito efeito no fluxo de caixa futuro desses empreendimentos. Até porque alguns ainda estão em carência e a carência vai até o ano 2021, 2022 em alguns casos. Mas nós temos outras operações antigas, algumas, por exemplo, venceram em 2021. Então, se eu tenho lá uma operação que vence em março, junho de 2021, efetivamente, se eu pego as parcelas aqui, redistribuo entre poucas parcelas do ano 2021, realmente vamos ter uma necessidade aí de fazer uma redistribuição, ampliar esses prazos, e o banco vai buscar fazer tudo isso aí. Agora, em operações, por exemplo, que o banco trabalha com micro e mini geração, a geração distribuída, que são operações
de um prazo menor, essas também a gente está suspendendo até dezembro e já imediatamente seriam as primeiras operações que a gente vai procurar esses clientes. Aí eu estou falando de pessoa física, eu estou falando de micro e pequena empresa, eu estou falando de empresas de pequeno e médio porte, que é o público desse programa de micro e mini geração distribuída, porque com certeza, como os prazos lá são menores, até porque as operações também têm um volume menor de recursos, então a gente suspende agora e depois já vamos trabalhar, iniciar um trabalho com eles para a gente estar fazendo repactuações ao longo desse segundo semestre para alongar os prazos das operações. A gente entende que é um setor impactado nesse momento, né? Eu acredito que, como foi colocado aí pelo Júlio, todos os setores da economia, você não tem que falar com um setor ou outro que tem pouco ou um menor impacto, mas todos foram impactados. Então, trabalhando essa questão de impacto, a gente também está olhando, se eu tenho um empreendimento que está operacional, um empreendimento que o fluxo de caixa dele não é o caso de energia, mas um fluxo de caixa que está prejudicado em função dos recebíveis que ele tinha a receber, da inadimplência que provavelmente vai se ampliar, aí eu vou estar trabalhando também a oferta de recursos de curto prazo, aí eu estou falando de capital de giro, para que esses empreendimentos possam passar aí por esses próximos meses sem tanta dificuldade em função de uma diminuição nas suas receitas, né, que impeçam ele de cumprir alguns compromissos, e o principal deles, a gente entende, seria a folha de pagamento para manutenção de empregos, enfim. Tudo que o governo vem colocando como prioridade, o banco já tomou como prioridade, está efetivamente fazendo isso aí. Não é só através de uma busca ativa do banco, eu acredito que a demanda aumentou muito hoje para capital de giro, todos os segmentos. A gente, por exemplo, na geração de energia centralizada, a gente tinha quase nada de operações de curto prazo, e agora já há uma busca muito forte para isso aí. Já prevendo uma dificuldade para frente, não sei se uma diminuição de recursos, nós temos muitas operações que são de mercado regulado, mas temos operações também de mercado livre, então, que depende de um contraparte, por exemplo, que está com as atividades paralisadas, a exemplo das indústrias. Então, a gente está olhando muito efetivamente. O que a gente tem colocado hoje, por exemplo, nós tivemos uma videoconferência com 250 gerentes de negócios espalhados aí em toda a nossa área de atuação, e o que nós colocamos esteja muito próximo do seu cliente, veja quais são as dificuldades que ele está enfrentando, para ver como é que a gente pode, se não tivermos aí o nosso programa aqui preparado para atendê-lo na sua customização necessária, a gente vê o que a gente ainda pode melhorar para atender aquela demanda da forma que for preciso. De fato, para operações novas, né, a gente tem aí uma nova ambiência de risco a ser analisado, mas para clientes que já estão aqui dentro de casa, que já têm um trabalho com banco, já são operacionais, o capital de giro é uma real necessidade. E o banco também tem olhado para novas demandas de giro, até para clientes que não estão na nossa base de clientes, mas que têm empreendimentos importantes para a região Nordeste, importantes no quesito de geração de emprego, e a gente quer oferecer o apoio, o suporte para que esses empregos possam ser mantidos. No primeiro momento, entendendo que as operações mais necessárias nesse momento são as de capital de giro. As operações de investimento, tudo que a gente tinha dentro de casa, aqui, assim, no nosso processo operacional, aí falando de operações de janeiro, de fevereiro, antes dessa crise ter se instalado efetivamente, a gente está dando continuidade normal, mas estamos conversando com cada um desses investidores, principalmente quando é implantação de empreendimentos, para saber como é que ele vai lidar com essa nova ambiência e se ele realmente quer continuar com esse processo de investimento. E aí a gente estudando caso a caso. Mas a gente está fazendo contratações normais aqui do que nós já vimos analisando, né? Claro que tudo negociado em termos de garantias com esses clientes, quais são as garantias para esses projetos. Enfim, é como se a gente estivesse trabalhando normalmente com esses empreendimentos dentro de casa. Para novas operações de investimento, aí sim vem um trabalho diferenciado. Nós não paramos, mas também estamos observando alguns critérios necessários para olhar para o empreendimento. Nós temos o Escritório Técnico de Estudos Nordeste, o ETN,
que fez um estudo para a gente dos empreendimentos mais impactados, o grau de impacto que cada um tem e a previsão de retomada dessas atividades, se é de médio, se é de longo prazo. Temos umas atividades mais impactadas que outras. Então, assim, no conjunto, o banco está procurando tanto atender com suspensão de parcelas, como também com oferta de capital de giro, manutenção dos desembolsos que estavam previstos, ou seja, operações contratadas. O banco não está suspendendo de forma nenhuma os desembolsos. A gente entende que isso é extremamente importante para a economia nesse momento. São operações que já têm contratos assinados com o banco, então o banco está honrando esses desembolsos e, claro, acompanhando esses empreendimentos junto aos clientes. Na energia, eu diria, nós temos um grande ativo aí administrado quando se fala em desembolsos. Para se ter ideia, na infraestrutura, o ano passado, o banco aplicou 10,2 bilhões de reais só na nossa área de atuação. Desse total, com certeza, 90% foi para a energia. Então, é um ativo muito forte, são empreendimentos extremamente importantes e relevantes para a região Nordeste, né? Aí eu estou dizendo em todos os sentidos, economicamente, geração de emprego, oportunidades de renda, por exemplo, para um pequeno produtor que tem suas terras arrendadas para uma eólica, para um empreendimento solar. Então, tem uma série de movimentos que o banco entende que estariam se mantendo a partir desses desembolsos. Então, o banco entendendo como importante, mantendo tudo isso aí. E agora trabalhando também uma previsão de futuro para os novos empreendimentos, como é que a gente vai estar operando essas questões. De fato, já nas cartas consultas, quando o banco autoriza elaborar um projeto, eu já reservo recursos para aquela operação. Então, é um momento de, em novos empreendimentos, eu estar aí, de certa forma, repensando junto com os investidores como é que nós vamos conduzir esse processo daqui para frente. É claro que você pensar no empreendimento que entraria em funcionamento agora, já nesse ano, tem uma criticidade mais alta do que um empreendimento que vai ter sua maturação em 2022, 2023, quando acredito que todos pensamos assim, a gente vai ter já uma retomada da economia, de certa forma, aos patamares normais. Então, eu posso sim trabalhar aí um empreendimento com essa previsão com um pouco mais de tranquilidade. Empreendimentos que são mais rápidos na implantação, aí eu preciso sentar com os investidores para saber como é que ele está pensando essa entrada em funcionamento no momento de crise como nós estamos vivendo atualmente. Seria mais ou menos, são mais ou menos essas as ações que a gente tem definido, e teria agora o segundo momento para a gente falar das linhas disponíveis. Aí sim eu preparei uma apresentação e o Carlos já me ajudou um pouco aqui na operacionalização desse sistema. Confesso que ainda não tinha feito uma videoconferência com o Zoom agregando uma apresentação, mas vou tentar colocá-las para vocês aqui passar de uma forma bem rápida, mas seria bem interessante vocês visualizarem como é que são os produtos normais do banco. Aí eu estou direcionando um pouco para a energia, vou falar um pouco sobre o banco, sobre os seus números, mas direcionando aí para os dois programas principais que a gente tem para o atendimento do setor de geração distribuída, tá certo? Vou tentar fazer aqui o que o Carlos me ensinou. Você já pediu aí, Carlos, para o Elton já a linha de financiamento? Você já colocou o pedido de empréstimo? Eu estou fazendo o meu enquanto ele está fazendo. Aí eu estou desenhando. Pode mandar a carta consulta. Aí, ó, a carta consulta. Aí você vai falar também processo, tudo. O Júlio também está fazendo a carta consulta dele lá. Ele está escrevendo a dele. Ele está pensando quanto que ele vai pedir. Vai com calma, Júlio. Temos que sentar e conversar, viu? Eu aumentei a carência aqui. Aumentou a carência? Fantástico, fantástico. Vamos ver se aí vai ajustando. Olha, gente, eu acho que eu vou fazer a apresentação sem a apresentação para vocês. Eu acho que não vai haver prejuízo, não, porque o sistema realmente não está... Agora não está acessando o OneDrive aqui, onde eu deixei o arquivo. Mas, enfim... Tá bom, manda lá. Você está indo otimamente bem. Pode tocar aí do jeito né? Eu acho que não vai precisar, não. Mas vamos lá. Vamos lá.
Como a gente disse, né, o banco tem oferecido aí um apoio muito forte para o setor de energia, né, isso já de algum tempo. Temos linhas específicas aí para trabalhando. Hoje o banco, a gente administra em torno de 130 bilhões em ativos. Desses ativos aí, cerca de 90 bilhões são ativos do FNE. O FNE é a nossa principal fonte de recursos, né, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. São recursos que a gente só pode aplicar em nossa área de atuação. Aí eu estou falando dos estados do Nordeste, mais o norte de Minas Gerais, Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, também o norte do Espírito Santo, né, que nós estamos lá também. Eu me lembro que quando a gente foi fazer o lançamento do início da atuação do banco no Espírito Santo, tinha alguns parlamentares lá do Rio de Janeiro falando: daqui a uns dias a gente quer ver vocês em Copacabana. Mas isso ainda não vai acontecer, eu espero, que está muito longe aí da nossa área. Mas, como eu disse, são 89 bilhões em ativos do FNE, 50 bilhões aí ativos do Banco Nordeste, então são números importantes. O banco hoje está se firmando aí como um dos principais players de financiadores aqui da região. Falando em microgeração, que é uma atividade que a gente começou recentemente, mas o ano passado nós entramos em pessoa física também, financiando a implantação do sistema de geração de energia fotovoltaica. Nós fizemos um orçamento inicial de 50 milhões, chegamos a 89 milhões aplicados só em pessoas físicas, fora aí os mais de 10 bilhões em energia como um todo, né? Parte disso em geração distribuída. A gente tem financiado muitas micro e pequenas empresas na implantação do seu sistema próprio de geração de energia. MPE é o nosso principal público, né, nesses sistemas, mas temos também feito aí a GD, a geração distribuída, para locação, né? A gente financia o parque de geração de energia que vai ser locado para outros empreendimentos, outros empreendedores. Então, é uma operação que a gente tem feito bastante também, são operações de até 5 megas de geração, e a gente tem conseguido atuar bastante. Os créditos de longo prazo do banco, eu diria, são totalmente adequados ao financiamento da geração de energia. Eu estou dizendo adequados tanto em carência, que vocês acabaram de falar aí, como também em prazo total. Na geração distribuída, né, até 5 megas, eu tenho operação um programa chamado FNE Sol, que a gente tem prazo de até 12 anos para pagamento, prazo total 12 anos e prazo de carência de até 5 anos para essas operações. Aí a gente vai depender de cada um dos casos, como é que a gente estrutura o prazo, a capacidade de pagamento, ela conta aí na estruturação do prazo da operação. São operações que a gente tem operações pequenas, aí o grande número de operações vai até R$200 mil, e até R$200 mil essas operações de microgeração, o próprio equipamento pode ser oferecido em garantia, né, até um determinado percentual, então isso facilita muito essas operações. E acima de 200 mil, geralmente a gente tem ali o próprio empreendimento, em boa parte deles sendo oferecidos como garantia, outras garantias do próprio empreendedor ou da pessoa física. Enfim, o banco estrutura essa operação de acordo com a necessidade do empreendimento. E o importante é que essas operações de microgeração, elas são encaixadas dentro da conta de energia do empreendimento. Então, é como se o processo de capacidade de pagamento já nascesse a partir da conta de energia que ele paga, ou seja, até aquele volume que ele paga por mês, quanto é de investimentos que eu posso chegar e apoiar aquele empreendimento. Então, isso tem facilitado as operações. Aí o banco também faz não só financiamento para unidades residenciais, mas também unidades rurais, né, geração de energia no meio rural, como também, como eu falei, geração distribuída para locação. Então, tudo isso o banco vem atendendo com esses prazos. Quando a gente fala da geração centralizada, aí a gente tem operações que prazos chegam até 24 anos, né? Então são prazos totalmente adequados. Muitos dos empreendimentos que nós financiamos de eólica e também de geração de energia solar, na maior parte das vezes não necessita desse prazo total, mas poderia ir até 24 anos, mas às vezes fica em 19, 20 anos, 22 anos, dependendo da capacidade de pagamento de cada um, dependendo do valor da energia que foi comercializado, né, que foi colocado em contrato. Até o ano de 2018, a maior parte dessas operações de geração centralizada era com mercado regulado. A partir de 2019, e já no final de 2018, mas a partir muito forte de 2019, o mercado mudou muito para o mercado
livre, né? Você deixa de ter aí o componente muito significativo de mercado regulado nas operações e passa para um mundo onde no regulado fica ali um percentual de 25%, 30% da energia comercializada e todo o restante da operação é destinado a mercado livre. Então, mudou a configuração das operações. A gente depende de uma negociação caso a caso, quem são os contrapartes, qual é o grupo que está fazendo o investimento. Então, uma série de fatores que o banco teve que se adaptar à realidade do mercado, mas continua operando. Eu acredito que o banco foi o primeiro, nessa virada aí de 18 para 19, o primeiro banco a efetivamente fazer operações com o mercado livre. A gente acredita que é uma realidade que não vai mudar no curto prazo, então a gente quer acompanhar essa realidade e continuar apoiando os empreendimentos. O principal programa que o banco tem para apoiar a geração, como eu falei, geração distribuída é o FNE Sol, e na geração centralizada é o FNE Infraestrutura ou FNE Verde. O FNE Infraestrutura, que a gente dedica não só para energia, mas para todos os outros segmentos de infraestrutura, eu diria hoje é um programa que o banco separa em torno de 10 a 15 bilhões por ano para aplicar nesse segmento, né, e todo o restante, né, alguma coisa em torno de 15 a 20 bilhões é destinado lá ao FNE tradicional, onde a gente trabalha com indústria, comércio, serviço, todos os outros segmentos da economia, mas no infraestrutura a gente tem apoiado muito fortemente aqui na região Nordeste, todos os setores de infra, os aeroportos, por exemplo, que foram a leilão, tanto de Fortaleza como de Salvador, foram apoiados pelo banco, mas o carro-chefe do FNE Infraestrutura é energia, e a gente, assim, em 2020 não está sendo diferente de 2019, nem o que foi de 2018, e dentro da geração de energia centralizada, a maior demanda é para eólica e depois solar em segundo plano, mas solar crescendo assim muito acentuadamente, eu diria. Os créditos para a operação de energia solar têm crescido aí a 30%, 40% de um ano para o outro, então realmente é uma realidade aqui para a região, é um potencial muito forte para o Nordeste, a gente tem áreas aí que não dá mais para se ter atividades produtivas, atividades rurais, mas a geração de energia entrou como uma opção muito forte economicamente falando. Então, o banco, identificando essa oportunidade, está trabalhando também muito forte para que a gente possa apoiar todos esses empreendimentos. Esses são os dois programas de crédito, para você ter ideia, com recursos do FNE, do Fundo Constitucional, como eu falei, e aí vem as taxas de juros para esses programas, né, que são taxas de juros subsidiadas, assim, totalmente diferenciadas em relação ao que nós temos no mercado. Na energia, um ponto interessante é que ela já é uma operação redeada para o empreendedor, porque ela usa o IPCA, que é o mesmo fator de correção lá para os preços, pelo menos na maior parte dos contratos que a gente tem. Então, o IPCA seria um hedge, porque a IPCA, por exemplo, eu vou falar do grande porte, que são empresas com faturamento acima de 300 milhões por ano. A IPCA mais 1,084 ao ano. Então, eu estou falando, se você tem no IPCA, ou melhor, o IPCA mais 1,084 é para o pequeno, médio e médio porte. IPCA mais 1,6626 é para grande porte. Grande porte são operações com empreendimentos que geram mais de 300 milhões de receita bruta anual. No setor de energia, dificilmente a gente tem um segmento com mais de 300 milhões de geração. Só que a gente olha também para o grupo econômico. Então, alguns podem pegar essa taxa, mas a maior parte deles vai pegar IPCA mais 1,1084 ao ano. Quando você tira o IPCA, que é o fator de correção dos contratos, ele fica ali como um hedge, você está falando de taxa de juros de 1,1 ao ano aí para esses empreendimentos. São taxas realmente diferenciadas, né? E daí essa grande demanda que vem sendo encaminhada para o Banco do Nordeste. Nós temos dito aqui, eu acredito que o BNDES não é diferente, um dos principais ativos que nós temos é o ativo de energia, ativos que já vêm aí desde, como eu disse, 2004, 2005, com as primeiras operações de geração de energia eólica aqui na região, mas agora ampliando bastante aí para basicamente todos os estados, todo mundo investindo muito forte aí, se não na energia eólica, mas agora na energia
solar, e preocupado em oferecer estrutura também para que esses empreendimentos possam se instalar e entregar energia, a gente tem financiado muito também a transmissão, né, que era um fator crítico até 2016 aqui na região. Alguns empreendimentos implantados sem poder entregar energia, porque não tinha ligação com o sistema. Então, o banco também ampliou aí, de certa forma, a parceria com as empresas para oferecer o financiamento para a distribuição de energia. Então, assim, os programas principais são esses. No capital de giro, a gente tem também a possibilidade de utilizar recursos do FNE, mixados aí com recursos próprios do banco. Então, você tem uma operação que se chama Giro Insumos, que a gente tem operado bastante, principalmente agora nesse momento, em função da necessidade de caixa aí dos empreendimentos. No setor de energia, a gente já está operando com alguns empreendimentos com esses recursos. Então, esses recursos têm prazo aí de até 36 meses. E pensando nesse período de pandemia, essas operações elas tinham carências aí de 3 meses, agora já podem ter carência de 6 meses. Nas operações, por exemplo, nós temos uma operação emergencial, que são para pequenos empreendimentos de R$100 mil de capital de giro, que elas já podem ter até 12 meses de prazo de carência. Então, é tudo adaptado para o momento que a gente está vivendo. Porque também não adianta você contratar um capital de giro agora para no próximo mês a empresa ter que dispor de caixa para poder fazer os pagamentos. Então, pensando nisso, a gente ampliou essa carência para curto prazo, as operações de investimento continuam normalmente, estudando mesmo os efeitos aí do que está acontecendo no mercado para cada um dos empreendimentos que a gente apoia. Então, teoricamente, é isso. O banco ofereceu duas frentes de trabalho muito fortes para os empreendimentos, uma suspendendo parcelas e outra dando continuidade aí às operações de curto prazo e também de longo prazo, naquelas, eu diria, naquelas demandas apresentadas pelos nossos clientes. Inicialmente seria isso, a gente pode ficar à disposição também para perguntas e questionamentos, que a gente direciona mais aí a informação para vocês na medida do necessário. Olha, Elton, muito obrigado. Realmente, ainda bem que está gravado aqui, porque eu vou rever com cuidado. Eu não vou mentir dizer que eu entendi tudo, isso é mentira. Se o Carlos falar que entendeu tudo, eu falar que está tudo de cor, é mentira, mas são notícias boas. Precisa ver o esforço do banco. Eu queria te fazer uma pergunta, o Walter Moreira, ele coloca assim: Elton, você pode me esclarecer sobre o financiamento para microgeração, para alocação, quem pode financiar? E já emendando uma questão em cima dessa pergunta do Walter, sendo possível, claro, de uma forma simplificada, que você colocasse uma ideia de passos, né, principais, ou processos principais e tempo. Isso é muito importante, processos principais em tempo. Então, assim, os pontos de interação e processo do tomador com a instituição e o tempo disso, que é sempre né? Então, para responder já essa primeira, tem uma outra já, que, enfim, não sei se você já quer entrar na sequência, mas o próprio Vanísio chega depois e fala: estamos com modelos de negócios de usinas até 75 kW. Microgeração, o que o banco pode oferecer, quais as garantias que devemos dar e as taxas de juros. E aí a mesma coisa, os pontos de interação e processo do tomador banco e uma ideia de tempo. A do Walter é sobre microgeração e locação. Quem pode financiar? Vamos lá. Falando sobre o processo, né, a pergunta do Walter foi bem oportuna. O que o nosso presidente tem colocado efetivamente é que nós construímos um fluxo de processo desde do contato inicial ali, que seria teoricamente uma carta consulta, até a contratação da operação, seriam de 116 dias úteis para a gente finalizar o processo. Isso é uma determinação da nossa diretoria executiva. O banco tem conseguido prazos até menores do que isso. É claro que em cada fase do processo tem a relação com o cliente, tem a devolução de entregas, tem a entrega que o cliente tem que fazer. Como é que a gente inicia o processo? O primeiro passo, para quem não é cliente do banco ainda, é o cadastro no banco. E aí eu estou falando do cadastro do tomador do crédito, porque às vezes o grupo econômico tem operações com o banco, mas ele abre uma SPE para fazer uma determinada operação. Eu preciso do cadastro da SPE, o cadastro do sócio. Junto com o cadastro, dependendo do porte do empreendimento, se a gente estiver falando de centralizada, que é acima de 30 milhões, por exemplo,
eu preciso já da carta consulta. Se não, com o cadastro eu já vou trabalhar a geração de limites de crédito para esses clientes, mas ele já pode me apresentar qual é a proposta de crédito, isso tudo é feito na agência, né? Apresenta o cadastro, a partir do cadastro a gente faz a proposta de crédito, com a proposta de crédito a gente vai trabalhar com o cliente, como é que vão ser as garantias da operação dele. A garantia a gente tem aí, de acordo com o valor tomado da operação, a gente vai estruturar a garantia, por exemplo, até R$200 mil. Se for geração de energia solar ou qualquer outro tipo de geração, o próprio empreendimento pode ser a única garantia. Acima de R$200 mil, eu vou precisar negociar com ele. Pode ser parte dos equipamentos como garantia, mas eu vou precisar de outras garantias para estruturar a operação. A garantia que pode ser hipoteca, que pode ser penhor de recebíveis, aí eu vou olhar a contraparte, como é que são esses recebíveis da operação. Pode ser uma fiança bancária, uma série de possibilidades, entrando inclusive alienação fiduciária de equipamentos, o que for, mas que eu vou ter que sentar com o cliente e estruturar a operação. Na verdade, é entender qual é a demanda dele, qual é a estrutura que ele tem de suporte para essa operação e como é que ele pode oferecer garantias para a operação. No Banco do Nordeste, a gente não pode fazer uma operação sem garantias, né? Então, no mínimo, operações menores até R$100 mil eu posso fazer só com aval. E aí, se eu estou fazendo uma operação de 100 mil e vou fazer com aval, por exemplo, numa microgeração, com um posto de gasolina, com qualquer que seja o empreendimento, quem vai ser o avalista é que vai ter que comprovar, por exemplo, o patrimônio que ele tem, que seria suficiente para abrigar essa operação. Ele não vai vincular o patrimônio como garantia, ele vai dar o aval. Mas aí eu preciso saber qual é a estrutura dos avalistas ou dos fiadores ali que nós temos para garantir aquela operação. Então, eu posso ter desde garantia fidejussória em operações menores, garantias do próprio empreendimento ali, quando eu estou falando de equipamento, né, em operações até 200 mil, acima de 200 mil, dependendo do volume. Vamos lá, uma GD, uma geração distribuída para locação, que foi até o que o Walter colocou. Geralmente, a gente tem empreendimentos para locação de 1 mega, 2, 3, 4, até 5 megas. Um empreendimento de 5 megas, eu estou falando aí de um investimento da ordem de uns 22 milhões, 25 milhões. É mais ou menos essa média do que a gente tem. E aí, o banco participando com 80%, então eu vou ter uma operação com valor significativo. Vou ter uma operação feita aí com 19 milhões financiado, 20 milhões financiado, pouco menos do que isso. Então, eu tenho que sentar com o cliente e negociar as garantias que ele vai oferecer para essa operação. Quando você tem uma GD, geralmente nós temos empreendimentos, por exemplo, que o contraparte são empresas de grande porte, que têm uma estrutura muito boa. Isso facilita ou melhora o risco da operação. Então, facilita a contratação. Então, eu tenho que ver alguns fatores que estão ali, que são inerentes àquela operação para saber como é que a gente estrutura isso. Mas pode ser, por exemplo, eu fazer uma operação de 19 milhões com hipoteca, não tem problema nenhum. Mas como você vai crescendo o valor investido nas operações, a dificuldade até para a hipoteca para o cliente fica maior. Se ele tem que apresentar imóveis que tenham suficiência para abrigar aquela operação. E na maior parte das operações de GD de 5 megas, por exemplo, a opção do cliente foi do próprio cliente, ele ofereceu fiança bancária. Quando você oferece fiança bancária, automaticamente uma operação que eu demoraria aí 100, 120 dias para fazer, com fiança bancária eu reduzo aí para, sei lá, 80, 90 dias, porque o processo se torna muito rápido. Eu deixo de olhar para o risco da operação e vou olhar para o risco do banco fiador. É claro que mesmo que você tenha fiança bancária, você tem que mostrar, através do seu projeto, que o seu empreendimento tem viabilidade. Porque não é pela garantia que o banco vai financiar, o banco vai financiar empreendimentos viáveis. Até porque o próprio empreendedor vai fazer essa avaliação melhor que o banco. Mas o banco também faz a avaliação de viabilidade econômica e a partir da viabilidade econômica que ele define os prazos para a operação. Os nossos programas de crédito ele tem prazos de até, no caso de uma geração centralizada, 24 anos, até 12 anos para uma distribuída. Mas o próprio projeto é que vai me dizer, através de sua capacidade de pagamento, qual é o prazo que ele vai precisar para estar pagando aquele financiamento ao longo do período. Então, essa questão de estruturar, eu tenho que primeiro fazer o cadastro, faço a
Eu acho que a transmissão dele interrompeu um pouco. Agora voltou. Pode falar. Voltou? Voltou. Então, a própria... aí eu me perdi um pouquinho. Mas a própria estruturação da operação, ela obedece a alguns prazos, e esses prazos vão depender da interação com o cliente, a resposta do cliente com os documentos apresentados. A partir dos documentos eu tenho a instrução da proposta e a análise do pleito. E aí vão para as alçadas de decisão. Então, esse fluxo, em operações mais complexas, leva aí seus 120 dias. Em operações menos complexas, uma GD, por exemplo, é mais rápido. É claro que a gente tem clientes que eu consigo atender com 30 dias e tem clientes que vão 60, 90 dias. Por quê? Depende muito da dificuldade que ele tem de apresentar a documentação requerida. Eu sempre digo para os nossos clientes que a gente não pede nada que ele não tem que ter obrigatoriamente, por lei, até pelo funcionamento do próprio empreendimento. Uma das grandes dificuldades, a gente percebe muito, geralmente é licenciamento ambiental, quando é exigido para o tipo de empreendimento. Então, nisso aí, se ele já chega com a proposta que já tem licenciamento, e na maior parte das vezes em geração de energia é assim, porque ele faz ainda um estudo prévio antes de você levar isso a possibilidade de financiamento, então geralmente ele já tem ali o licenciamento prévio e tal. Isso ajuda muito. Quando ele não tem e chega com um projeto sem licença e ainda vai entrar nos órgãos ambientais para fazer a solicitação, aí a gente demanda um pouco mais de tempo, porque eu não posso contratar a operação sem atendimento das exigências legais. E uma delas, e principais delas, é justamente o licenciamento ambiental ou a dispensa da licença ambiental, né, do órgão competente. Então, esses fatores todos, a documentação apresentada, a documentação dos imóveis, do imóvel ou dos imóveis onde vai ser implantado o empreendimento, tudo isso, dependendo da qualidade desses documentos, vai influenciar ou não no prazo, para mais rápido ou para mais lento, dependendo do que for a documentação apresentada. E os juros também que ele perguntou, é uma pergunta muito difícil agora falar de juros, mas os juros praticados, a média era de qual? Os juros do FNE, na verdade, eles já são pré-definidos, né? A taxa de juros que eu estou falando para vocês, por exemplo, se eu fizer um contrato, eu estou aqui com as de abril ainda, mas segunda-feira já vai ter as de maio. É o IPCA mais uma taxa fixa que é divulgada para cada mês. No mês que você contrata, por exemplo, se eu contratar com uma micro e pequena empresa hoje, que nós estamos em abril ainda, e se ela tiver, por exemplo, no semiárido, eu vou ter uma taxa de IPCA mais 0,6348 ao ano. Esse 0,6348 ele é colocado no contrato e ele vai para o prazo da operação como um todo. Se ela for 12 anos, ele vai valer por 12 anos. Então, se ela for lá por 24 anos, não é o caso, mas se fosse, seria 24 anos. Essa parte fixa fica fixada no contrato e é corrigida pelo IPCA. Então, o contrato é corrigido pelo IPCA. Então, isso nós estamos falando de taxa de juros de 5, para micro e pequena empresa, em torno de 5,5 aí ao ano, considerando IPCA mais a taxa fixa que nós temos no mês de abril. Quando você vai ampliando, você chega num grande porte, que é aquela taxa que eu falei, IPCA mais 1,66, você vê que a variação da parte fixa não é tão grande assim, e continua sendo ainda uma taxa atrativa. A gente está falando de taxas de 7%, 8% ao ano, aí, considerando o que nós temos hoje de IPCA, mais essa taxa fixa que é fixada no contrato. Eu tenho uma curiosidade de alguns casos muito reais que têm acontecido em vários setores, e também nesse setor de geração distribuída. Algumas empresas, especificamente shopping center, que está muito comércio, não estão faturando, não está entrando recurso nenhum. Vamos supor que tivesse um contrato assinado com o BNB de um financiamento para colocar geração distribuída. No caso, vocês têm algum caso real que foi chamado, que foi solicitado caso fortuito ou de força maior para suspensão dos pagamentos? Veja, como eu disse, Marcos, Carlos, na verdade, nós já fizemos a suspensão. Porque até ontem, nós tínhamos, dos 11 estados que a gente atua, 9 já tinham a declaração de calamidade reconhecida pelo governo federal através do Ministério do Desenvolvimento Regional. Com isso, o banco
automaticamente, através da resolução 4798, já está suspendendo as parcelas. A gente fez em lotes, de forma automatizada, não depende da manifestação do empreendimento ou do empreendedor e nem depende de avaliação de impacto. A gente só depende única e exclusivamente do reconhecimento do estado de calamidade. Hoje, no dia 30, foi reconhecido o estado do Ceará e o estado da Paraíba. Então, hoje, 100% da nossa área de atuação, o banco vai providenciar a suspensão dos pagamentos até o mês de dezembro, por força da resolução 4798. Então, até o mês de dezembro estariam suspensos principal e juros das operações contratadas. E, como eu disse no início, a partir de janeiro, todas essas parcelas que estão suspensas vão ser redistribuídas entre o prazo restante. Aí, para as operações que ainda têm um prazo muito curto, a gente vai estar procurando o cliente para aumentar em 12 meses, num segundo momento, aumentar em 12 meses o prazo da operação para você diminuir um pouco, eu diria, o valor das parcelas que vão estar ali se juntando às outras. Entendi, então, muito bom. Isso já é uma providência que foi muito interessante a sua pergunta, porque até ontem nós já tínhamos processado 27 mil operações desse ativo que a gente está falando, prorrogando todos os prazos. Aí entra o shopping center, entra inclusive as empresas geradoras de energia, né, que assim, nem sofreram ainda o impacto, mas por força da declaração de estado de calamidade já tiveram aí as parcelas suspensas até dezembro. Ou seja, em todos os estados do Brasil onde o BNB atua e o governo declarou estado de calamidade pública, automaticamente, sem ser solicitado pelo cliente de vocês, as parcelas foram suspensas até janeiro, quando esse montante vai ser recalculado, refinanciado de acordo com o tempo restante da dívida. Ele vai ser redistribuído. A gente já está redistribuindo agora. Pega agora e já redistribui. Só que tem empreendimentos que operações com prazo vencendo, por exemplo, em 2021, que você vai pegar 9 parcelas e juntar em, vamos supor que tenha 3 só, vence em março. Aí eu vou pegar 3 parcelas no ano que vem, janeiro, fevereiro e março, que vão ficar gigantes. Aí a gente vai pegar, nesses casos, está negociando mais 12 meses de prazo para baixar esses valores. No primeiro movimento, eu estou suspendendo para não depender de assinar contrato com ele, não fazer aditivo nem nada. Por força da resolução 4798, pego as parcelas desse ano, transfiro para redistribuir entre todas as parcelas vincendas a partir de janeiro de 2021. Num segundo movimento, eu vou estar olhando para essas operações para saber se vai precisar ou não a gente dar um prazo maior. Aí sim eu vou ter que fazer aditivo para essas operações e vou depender, então, da assinatura de cada um desses clientes. Deixa eu fazer 2 perguntas. Uma, na verdade, que o Walter ele volta ainda pedindo uma complementação, se der, e na sequência eu já faço uma final, agradecendo aí, mas para que o Elton consiga considerar, é até de finalidade institucional essa pergunta, social. Mas a do Walter, antes, que é a primeira, ele diz o seguinte: pergunta aí para o Elton um caso prático de financiamento de uma usina, ainda também micro, 75 kW, onde o produtor rural pode financiar, usar parte da energia e alocar o restante. É um caso prático, por exemplo, se ele lembra disso. Veja, é bem interessante a pergunta do Walter, porque o que o banco tem feito em geração de energia é observado estritamente o que a lei permite. Recentemente, quando você faz com o produtor rural, eu automaticamente transfiro daqueles programas que eu estou fazendo aqui para um programa rural, que é o FNE Rural. No FNE Rural, eu tenho que seguir a regra do crédito rural. E a regra do crédito rural, ele tem uma questão seguinte: as taxas são diferenciadas, são menores do que essas que eu falei para vocês, que eles são taxas rurais, então já tem, eu trabalho até com um período diferenciado, elas vão de julho a junho de cada ano. Essas taxas de comércio, serviço, indústria, infraestrutura é de janeiro a dezembro, então muda o foco da operação e eu tenho que seguir o que está no Manual de Crédito Rural do Banco Central do Brasil. E quando eu financio a operação rural, tem que ser para atividade rural. Eu posso financiar a geração de energia para ele utilizar na propriedade, para ele fazer irrigação, para ele movimentar os seus motores, para tudo que ele necessitar para a atividade rural. Mas eu não posso financiar com o FNE Rural para ele gerar energia lá para fazer o aluguel para um terceiro. Na verdade, a lei que trata da geração de energia até permite que ele faça isso.
Mas no FNE rural eu não posso fazer. Agora, vamos supor que ele quer fazer um empreendimento, geração de energia para alocação, e vai fazer no meio rural. Eu vou fazer com os programas destinados aqui à geração distribuída, não necessariamente à operação rural. Com a operação rural eu posso fazer para ele e para a sua atividade rural. Mas eu posso fazer para ele gerar energia na propriedade dele destinada à alocação. Mas no programa que habitualmente a gente trabalha com FNE, com a geração de energia, que seria o FNE Proinfra. Então, eu posso... Por que eu estou falando essa distinção? Porque ele falou em fazer, usar a energia e o restante ele alocar. Para você ter ideia, nós fizemos uma consulta ao Banco Central, porque tinha muitos produtores que queriam fazer a operação para gerar energia para a atividade rural e usar o excedente para a sua residência na cidade. O Banco Central foi taxativo em nos responder que não poderia, porque está ferindo os princípios aí do crédito rural. Então, só para você ver a dificuldade. Imagine eu levar isso para comercialização, aí vai ser mais difícil ainda. Mas eu posso fazer uma operação para a atividade rural dele e fazer uma outra operação para ele fazer lá um parque de geração de energia e fazer locação para um outro empreendimento. Que, na verdade, quase todas as operações de GD, quando a gente fala aí de 5 megas, de 2, 3 megas, geralmente elas são feitas no meio rural. Você faz ali, ou o empreendedor comprou aquela área, ou o empreendedor está arrendando uma área, mas é uma área que vai ter um parque de geração de energia destinado aí ao aluguel. Lembrando, né, que na GD eu não posso vender energia. Por isso é que a gente está falando em locação, né, que foi uma adaptação à lei para permitir que você tenha o parque e alugue o parque para alguém gerar energia e utilizar. Então, entendi. Deixa eu te fazer, então, uma pergunta aí final. Na verdade, uma pergunta dupla, já agradecendo aí, a gente já passa, acho que de 1h30 de live, e está fantástico. Se o Elton não se incomodar, inclusive, a gente quer concentrar, através da BGD e do INEL, outras perguntas para que elas possam ser intermediadas ou, enfim, respondidas. Claro. A pergunta final que eu queria fazer é o seguinte, o assunto de energia limpa, renovável, sustentável, enfim, além de trazer muita curiosidade imediata, né, para uma coisa de futuro, de sustentabilidade, e também de oportunidade de impacto social positivo, impacto econômico positivo, desenvolvimento de oportunidade. Você tem gente, por exemplo, que está a serviço como autônomo de aplicativo, está dirigindo. O sujeito escuta energia solar e começa a pesquisar um pouco, ele quer entrar, quer pular para dentro. Enfim, tem várias pessoas de outros setores, mais desgastados, ou maduros, ou estressados já, que entendem que esse é um setor em franco decolagem, né? Tem muito espaço. Então, a pergunta é o seguinte, a primeira, tá? A energia solar em todo o ambiente de atuação do Banco do Nordeste, tá? Ela tem sido forte, ela impacta fortemente, positivamente, né? Tanto pelo lado econômico quanto pelo lado social, se sim ou não, essa é uma coisa. E como vocês percebem isso? Como é que é a interação entre a entidade e os tomadores, ou quem gira em torno dessa cadeia, tá? E a segunda imaginando que a gente queira cada vez mais, como missão, né, da geração distribuída, tanto a BGD quanto a INEL, a BGD há muito mais tempo, ferrenhamente colocando isso, nós também, na aliança com a BGD lá em Brasília, tentando entender o arcabouço, como é que as leis podem proteger o desenvolvimento disso, como é que elas não matam o desenvolvimento disso, né? Essa é a nossa parte. Pelo lado dos tomadores, né, já respondendo depois como é que vocês mediram o impacto, essa positividade, quais são os deveres de casa dos tomadores em relação ao BNB? Se o BNB pudesse dar um recado e falar, pessoal, a gente se organizou, o próprio FNSOL passou por ajustes, se eu não estou enganado, ele passou por ajustes cada vez mais de melhores práticas. Então, assim, vamos imaginar que o banco para dentro ele está fazendo dever de casa constantemente. Se vocês pudessem passar um recado para fora, pessoal, venham para nós aqui na entidade, a gente quer parceiro, quer casar, né, no modelo de tomada de financiamento, mas façam os seguintes deveres de casa, ou observem os seguintes gargalos, que são a maior parte que impossibilitam que a nossa relação ande, talvez de uma forma mais rápida. Então, a primeira é do impacto da energia, do setor de energia solar, e como vocês mediram isso, e caso isso acabe, qual o sentimento de perda, qual a análise que vocês têm disso, né, depende do caminho que a gente tomar, estamos brigando por isso lá no Congresso, e a outra, qual o dever de casa, os gargalos, que o pessoal do setor deve observar quando vai se aproximar da entidade para ter esse casamento financeiro aí, ou de financiamento.
Certo. Bom, eu diria que para o Nordeste, assim, pensando na região como um todo, o primeiro impacto é óbvio, né? A gente tem uma grande dificuldade aqui de um potencial muito pequeno de geração na matriz hidrelétrica. Então, quando você chega para o Nordeste e traz uma tecnologia para geração de energia a partir de um grande potencial que tem na região, que é a energia solar, então, socialmente falando, eu já trago para aqui a possibilidade de implantar empreendimentos, aí eu estou falando em todos os níveis e portes, né, que tem a matriz principal, que é o sol, e que eu posso estar, assim, através dela, gerando empregos. Todos nós sabemos, ela gera poucos empregos, pelo menos onde vai ser instalado o empreendimento. O funcionamento do empreendimento depende muito pouco da mão de obra. A implantação já gera uma certa mão de obra. A gente tem aí, como você disse, várias empresas se instalando na região, né? Isso tem ampliado bastante. A gente tem visto aí, eu participo de eventos, e cada dia que você vai num evento novo, você tem um maior número ainda de prestadores de serviços ali, de empresas que instalam, empresas importadoras do equipamento. Na energia solar, boa parte dos equipamentos ainda são importados, né? Pelo menos as placas, dado aí a competitividade. É até uma questão que a gente no início começou a falar, mas eu vou detalhar. Mas o que a gente entende como principal impacto, o que está acontecendo muito aqui na região, aí principalmente quando eu falo de geração distribuída para alocação, é que você está gerando nas comunidades rurais oportunidades de renda que ele não tinha, que é através do arrendamento do imóvel ou a compra desse imóvel. Você movimenta o recurso ali em famílias que estão ali no sertão, porque a grande parte da geração distribuída, quando eu estou falando de empreendimentos maiores aí para alocação, ela está instalada no semiárido do Nordeste, onde você não consegue criar um gado, onde você não tem. Então, ela leva para lá um empreendimento que, de certa forma, possibilita, na margem ali daquele empreendimento, você ter receitas diferentes, né? Você vai ter uma fazenda de produção de energia. Ela é diferente um pouco da eólica, que também contribui muito para isso, né? Porque a eólica é muito espaçada e você até atinge um maior número. Mas na solar, não. Você tem que montar uma unidade de produção. É como se fosse um empreendimento localizado no sertão. E, de certa forma, vai movimentar serviços, mão de obra, vai gerar uma renda. E o que a gente tem visto é um crescimento muito forte dela e a gente entendendo como um potencial também muito bom. Hoje, quando eu tenho dois projetos, um de solar e um de eólica, a prioridade do banco é para o solar. Por quê? Porque a gente está vendo que o solar ele está fazendo o movimento que a eólica fez lá em 2005, 2006, 2008. Quando veio a eólica para o Nordeste, nós não tínhamos fábricas aqui dos equipamentos, era quase tudo importado. Hoje, na região Nordeste, você precisa montar um parque de geração de energia eólica, você tem fábrica de pás, você tem as torres, você tem até os aerogeradores sendo produzidos aqui na região, diferente lá do início. O que está acontecendo hoje na solar é mais ou menos isso. A gente está até tentando aí, negociando com empresas para trazer os empreendimentos, se instalarem aqui, porque a gente sabe que a demanda é crescente, você vai ter uma necessidade crescente de investimentos na área. A gente espera que o produto se torne mais competitivo ainda. É claro que competir, por exemplo, com a China é quase que impossível, mas a nossa expectativa é que a gente possa trazer para cá empreendimentos, fábricas dos componentes para geração de energia solar. Então, esse é o impacto esperado. Se você falar assim, o que a gente espera dos tomadores? Né? O que a gente tem como tarefa para o outro lado? A gente tem observado, como eu disse, principalmente quando é empreendimento pequeno de geração de energia, assim, vai crescendo o empreendimento, vai crescendo também a facilidade que o empreendedor tem de apresentar a documentação dentro do que determina a lei. Quando são empreendimentos pequenos, é muito difícil de você fazer o processo rápido, porque falta um documento do imóvel, ou o documento que tem não atende às condições, ou ele só tem uma promessa de compra e venda, ou você não consegue identificar, ou o produtor, ou o dono do imóvel tem problemas com o banco. É uma série de questões que tem que ser resolvidas e que atrapalham um pouco o processo. Quando a gente fala, por exemplo, dos prestadores de serviço, a gente teve já algumas reuniões aqui mesmo na direção-geral do banco com eles, ou com os representantes deles, a gente tem buscado que eles possam oferecer o suporte para o cliente dele,
que também é nosso cliente, e daí tornar a operação mais rápida, mais fluida e a gente conseguir fazer. E outra coisa, também a gente recebe o feedback desses prestadores de serviço, de quem tem o produto para vender, de quais são as dificuldades, né? A gente já discutiu isso algumas vezes, quais são as dificuldades que tem para cumprir os requisitos que o banco pede ali, a emissão das notas fiscais, a entrega do equipamento versus a emissão da nota para o pagamento. A gente já teve que fazer algumas adaptações no processo para viabilizar isso aí, mas o que eu diria é, quanto mais organizado em termos de documentação necessária, mais rápido vai ser o processo. A gente tem, por exemplo, agora acontecendo nesse momento de pandemia, algumas flexibilizações que não foram, assim, eu diria, do banco, mas foram da legislação pertinente, né, que abriu mão de algumas CNDs, alguns documentos que eram necessários para que as operações pudessem fluir. Eu não sei se até quando vai isso, mas isso tornou o processo nesse momento um pouco mais rápido. Mas é claro que isso deve voltar ao normal, porque se a gente está tratando com os recursos públicos, então também tem um cumprimento de obrigações do outro lado para acessar esses recursos, né? E não é o banco que vai poder abrir mão deles. Muita gente diz que o banco é muito burocrático, a gente escuta muito isso. Mas se você olhar a quantidade de operações que o banco faz por ano, alguém que fala assim, não, é muito burocrático, eu não vou fazer. Ora, tem outro que está fazendo. É um outro empreendedor igual você. Nós financiamos de geração de energia. Quando eu falei em 89 milhões só com pessoa física, nós estamos falando de milhares de pessoas físicas que foram financiadas para chegar nesse volume de 89 milhões em um ano. Então, assim, muita gente acessa. Tem muitos que desistem porque acham que é complicado, mas quando você vai apurar ali no AMIUD, é porque é um documento que foi difícil dele apresentar, ou uma restrição que ele apresentava e não conseguiu superar. Então, nós temos sim que observar algumas condicionantes, então, quanto mais organizado tiver o outro lado, melhor. E, com certeza, a gente acredita muito, o banco tem muito essa avaliação de impacto social dos projetos que a gente apoia. Então, a gente olha lá quantos empregos estão sendo gerados, né? Qual é a região que ele está sendo implantado, qual a economia daquela região, se é uma economia, se a gente considera como prioritária para o desenvolvimento ou não prioritária para o desenvolvimento, é uma região metropolitana, eu trato de um jeito, é o semiárido, eu trato de outro com mais benefícios. Então, tudo isso a gente entendendo que se eu faço a interiorização desses empreendimentos, eu estou trazendo uma melhora para aquela região que ele está se instalando. E a gente considera que a geração da energia solar tem sim um impacto positivo onde vai ser implantado o empreendimento. É claro que também na geração solar a gente tem muitos empreendimentos urbanos, geração própria que a gente financia, que é um impacto ali para aquela família, para aquele empreendimento e tal. A gente tem aí na GD empreendimentos de locação que tem contribuído muito para comunidades rurais aí na geração de fontes de renda, de emprego, de trabalho, enfim, dessas questões que a gente observa nos projetos. Olha, Elton, de novo, obrigado. Queria colocar que tanto a BGD quanto a Enel, eles têm uma missão muito clara, que é o desenvolvimento, na verdade, acelerar o processo aí de implementação de energia limpa e mais barata, estender esse processo de um modo horizontal a todo mundo. Parece muito simples, é um bordão muito bonito, muita gente se propõe também a fazer, não é tão fácil. Por isso que o Carlos aí está com quase toda a cabeça branca, né, Carlos? Já está meio grisalho. E eu nem tenho cabelo mais. Pois é, mas é sinal de que a gente está todo mundo aqui, ó. Ou está de cabelo branco, ou está careca, está os dois aqui. Estamos todo mundo aqui, ó. Já ficamos doidos de tanto impulsionar isso. Eu acho que essa parceria, essas conversas que a gente tem tido, e hoje materializada aqui na live, BNB, a BGD, Enel, eu acho que é o começo de uma esteira muito maior para nós agora em trânsito, porque a BGD e BNB já tem essa relação, mas para nós agora em trânsito, e queremos que isso seja o início de muitas delas, e cada vez mais esclarecendo, colocando as obrigações para cada uma das partes, dos agentes, para que a relação fique harmoniosa, fique efetiva, eficiente, e que a gente consiga andar. Agradecer ao Júlio, da Garim Investimentos, ao Carlos, deixar também as considerações finais para vocês e dizer que a gente está sempre à disposição dentro do possível. É uma live excelente, é uma ótica aí de dinheiro na mesa, das condições do dinheiro na mesa. Eu realmente fiquei animado e, enfim, gostei muito, muito satisfeito com esse bate-papo de vocês aí. Júlio, quer fazer suas considerações? Obrigado, Everton, pelo convite. Fiquei contente de
participar com vocês. A minha visão é um pouco menos otimista, como o Elton colocou. Realmente o Elton trouxe notícias muito boas. Eu estou ainda, assim como vários outros empresários, tentando entender o impacto dessa crise nos negócios. Não paramos os negócios, mas tem desafios pela frente. E fico muito contente com essa visão do Elton. Nós temos projetos no Nordeste, temos relacionamento com o BNB, tudo que ele falou é verdade em termos de facilidade, acesso, tudo isso funciona muito bem. Muitas vezes as pessoas têm certo receio de bater na porta, mas não tenham. Eles te tratam muito bem e funciona muito funciona muito bem todo tipo de interação e os pedidos. E agradecer novamente a participação aqui. Carlos. Bom, eu queria parabenizar todos os participantes que nos assistiram nessa 1h30, nessa 1h40 quase. Parabéns ao Júlio também, ao Elton pelos comentários, foram muito ricos em informação. A BGD sempre promove congressos, são 5 por ano, mais um brasileiro. Já convido antecipadamente o Elton para participar e levar isso para as empresas do setor. E eu sou otimista por natureza. Eu tenho certeza que em pouco tempo nós vamos superar, aproveitar isso como uma oportunidade diferenciada e vamos sair, é um jargão também, mais forte da crise. Acontece que a gente já passou por várias outras, né? Desde o século passado nós tivemos planos econômicos, crise, inflação a 2.400% ao mês. A gente fala isso, o pessoal nem acredita, né? Mas foi isso sim. E confisco econômico, cada um acordou com R$50, né? Nem eram reais na época, na conta. Enfim, essa aqui é apenas mais uma barreira que vai ser superada, transposta, e vão aparecer e continuam aparecendo muitas oportunidades de negócio no mercado. Ninguém pode ficar sem energia elétrica, geração distribuída, que é o compartilhamento de recursos, é uma tendência mundial. Então, existe um grande mercado pela frente. Logo, logo, nós estamos de volta ativa como estávamos antes, talvez até mais fortes. E um parabéns especial aí pelo Weber e o Inel por ter organizado essa live aqui. Terão outras, talvez presencialmente a próxima, mas nós vamos usar bastante essa tecnologia. Estou gostando bastante, está ótimo. Esperamos presencialmente. Elton, as palavras finais, se você quiser deixar um recado do banco. Não, colocar aí o banco à disposição de vocês. A gente sabe que parceria é importante nesse processo de investimentos, de incentivar os empreendimentos aqui na região. A região Nordeste precisa realmente de ter um diferencial e eu acredito que o Banco Nordeste é um deles, né? Não só o potencial que a gente tem aqui econômico, mas também um diferencial em termos de apoio financeiro para a implantação dos empreendimentos, para a ampliação dos empreendimentos, né? Para a melhoria da capacidade produtiva que a gente tem aqui na região. Eu queria dizer para vocês, agradecer mesmo a oportunidade, é muito importante para a gente estar participando. Vamos ver aí no presencial se a gente tem também a oportunidade de estar junto com vocês e aí afinar um pouco mais esses comentários, essas considerações e dizer, eu vou colocar para vocês, passar para você, Heber, também para o Carlos, a apresentação que a gente preparou para esse momento, que aí vocês podem distribuir para quem vocês acharem, não tem nada aqui que não seja para divulgação realmente, e fica à vontade aí e à disposição de vocês para novas oportunidades, tá certo? Eu acredito que essa ferramenta veio para ficar, né? Você vê que na crise você agrega um pouco mais na sua cultura. O Banco Nordeste tem usado muito essas ferramentas. A gente usa mais aqui o Microsoft Teams, mas também o Zoom aqui é uma possibilidade e com certeza vai ser uma realidade daí para frente. Obrigado a todos vocês aí. Fantástico, pessoal. Então a gente encerra. Boa noite aí, bom início de noite para todos vocês aí. Boa noite. Bom feriado para todos. Para vocês também. Obrigado. Um abraço. Tchau.